essa exposição para o contexto da pintura, de quem está pintando hoje na cidade de São Paulo, no país, enfim, essa exposição acho que evidencia essa conquista, né? De o artista não ter que se decidir por uma coisa ou outra, então tem esse frescor, assim, acho que todos os trabalhos, tem alguns que são mais evidentemente abstratos, outros mais evidentemente figurativos, mas mesmo nesses que estão, né, mais em lados opostos, assim, acho que também esses trabalhos fazem esse jogo de figuração e abstração que enfim, acrescenta para a discussão da pintura, né? Acho que tem muito pintor hoje em São Paulo, com certeza, que aprenderia um pouco aqui nessa exposição, sabe? No sentido de, então eu não preciso ficar só fazendo aquilo que eu decidi que é o que eu posso fazer, né? O que eu tenho desenvolvido no meu trabalho desde sempre, que talvez seja a questão chave do meu trabalho, é a construção da pintura através de uma manifestação física do meu corpo, mais até do que simplesmente dizer do meu gesto e tratar a pintura como uma pintura gestual, que tem a ver com uma tentativa de transformar o gesto ou a manifestação do corpo como um código anterior à superfície da matéria, do reconhecível. Eu parto de fotos de paisagem, de mar, de céu, montanha, e eu me baseio na foto apenas para uma elaboração primeira de forma, e depois é até importante para mim que eu me desvencilhe dessa foto, porque aí eu começo a inserir as cores dentro de um funcionamento da minha percepção e do meu sentimento com aquela pintura que está sendo elaborada naquele momento. Eu acho que o mote inicial desse trabalho é a memória, mas não uma memória que é apenas minha, e sim uma experiência coletiva, da qual todos nós compartilhamos. E é por isso que as imagens nesses trabalhos não apresentam contornos definidos, mas sim apresentam-se fragilizadas e carcomidas pelas bordas de tinta. Cada um, acho que tem uma linguagem muito particular, né? Tem sua... Não dá para confundir, assim, nossa, não sei de quem é essa pintura, né? Eu sei, cada um tem um estilo definido, mas eu acho que tem, principalmente pela paleta, essa paleta rebaixada, acho que eles estão todos numa busca, assim, de um tom meio pálido, né? E que acaba unificando os trabalhos dos três. Eu achei isso surpreendente, assim, acho que a convivência, mesmo que eles não convivam, né, eles não dividem ateliê, por exemplo, né, cada um tem sua vida, mas acho que a convivência nas próprias exposições que eles realizam, a convivência de um com o trabalho do outro, acho que, né, de alguma maneira contaminou, assim, colocou eles num assunto, assim, né, num interesse comum. É uma pintura que tem uma sobreposição de camadas, e isso eu acho que é um ganho que eu percebi para essa série da cor e aparecendo, mas muito resultado da camada que estava por trás e de você entender que aquele verde que surgiu foi porque atrás existia um resquício de um amarelo. Nas telas que estão aqui, eu lidei de algumas formas com o contraste das cores. Na medida em que eu aproximo determinados tons, o gesto vai construindo uma massa pictórica. Eu penso numa sensação que eu gosto que as minhas telas tenham, em que pelo menos pareça por algum instante em que ela ainda está se fazendo. Claro que ela está se fazendo no olhar, mas que ela ainda está se fazendo fisicamente. Eu acho que eu mantenho e continuo com o desejo que as cores falem mais do que uma identificação de uma natureza morta, de um vaso, de uma garrafa, de uma fruta. Eu desejo desvirtuar tudo isso. E eu acho que é uma licença que eu me permiti, por ela ser por os elementos ali serem
já estarem tão mortos pela tradição e por um peso da história, que ele só se permitisse acontecer novamente, viver novamente, por cores completamente contrárias a toda aquela tradição. O objetivo principal desses trabalhos é trazer outras possibilidades de se relacionar com a imagem nos dias de hoje. E que, em contraposição com as imagens midiáticas, a mensagem nos meus trabalhos não pode ser consumida de imediato. E que não se trata mais do instante fotográfico, mas sim do transcorrer de longos períodos, da lentidão das temporadas de férias ou de um tempo que já passou. Eu quero, na verdade, mostrar um processo, assim. Eu acho que é isso que é uma das essências do meu trabalho. A construção desse processo e a demonstração do processo, na verdade, não tem nenhuma vontade de esconder como a pintura é feita. Na verdade, eu acho que a minha pintura é feita para mostrar como ela é feita. O que salta aos olhos, assim, é a relevância da pintura, né, nos dias de hoje. É muito bom ver uma exposição só de pintura, porque você vê as possibilidades dessa linguagem, né, e numa chave totalmente contemporânea, que acho que é muito o caso aqui. Eles passam uma vibração tanto pelo gestual quanto pela cor. A cor do Felipe é uma cor mais calma, mas você encontra as mesmas cores no trabalho do Jeff e da Fernanda Zar. Coisas mais calmas, mais tranquilas, falam de maneira diferente, mas vibram muito forte essa essência. Não é um coletivo clássico, assim, no sentido que a gente produz coisas juntos e que tem uma coisa programática, como os coletivos são normalmente. É um coletivo que recusa essa caracterização, né? Mas acho que isso tá acontecendo à revelia deles próprios. O coletivo, ele tem uma coisa de, ao mesmo tempo que há uma liberdade de discussão, os pontos são trazidos, são levantadas questões. As questões da pintura, que acho que são importantes para nós, são discutidas e vivenciadas. Na verdade, não é um coletivo de prática, a gente não pinta junto, mas é um coletivo de debate, né? Eu acho que tem uma quebra de solidão. Sei lá, acho que pintor, escritor, esse tipo de escolha é uma escolha muito solitária. E o fato de você conviver com as questões que você tem como artista, com outro artista, que não tem os mesmos problemas, mas tem as mesmas questões, acho que é muito enriquecedor também. E acho que para o contexto da arte como um todo, né, sem falar só de pintura, acho que algo que a exposição acrescenta é justamente essa reflexão sobre trabalhar coletivamente, né? Independente da maneira que esse coletivo se dá, né? No caso desses artistas, não é trabalhar juntos no mesmo ateliê, mas acho que essa exposição ela mostra a potência que tem uma associação de artistas, né? Ou de pessoas do meio que trabalham por um objetivo comum. Isso tem uma força, né? E nessa exposição, até por essas aproximações que é possível fazer, isso fica evidente. O artista não tem que ser aquele cara sozinho, que, né, fica pintando sozinho e não tem com quem conversar, e aquela coisa dramática. É legal que as pessoas tenham seus grupos e olha, né, quanta coisa é possível fazer num grupo de artistas.